Javier Milei chegou ao poder prometendo livrar a Argentina da decadência. Falam em eficiência, coragem e ética na política. Mas menos de 2 anos depois, o governo ultraliberal está vendo tudo desmoronar. A Bolsa Argentina é a pior do mundo e o peso segue em queda livre. O Congresso derrubou vetos presidenciais e devolveu recursos à educação e à saúde. Nas urnas, Milei foi derrotado na província de Buenos Aires, um sinal claro de perda de apoio. No gabinete, os escândalos não param. O principal aliado, o José Luiz Esper, renunciou após ser ligado ao dinheiro do narcotráfico. E a irmã do presidente, Karina Milei, é investigada por cobrança de propina em contratos públicos. O discurso de ética e austeridade virou contradição. A inflação cresce, o desemprego aumenta e as filas de doação se repetem nas ruas de Buenos Aires. O ministro da Economia, Luiz Toto Caputo, foi a Washington buscar ajuda do FMI e voltou de mãos vazias. Quem estendeu a mão foi o Tesouro dos Estados Unidos. Com popularidade em queda, o Javier Milei vive o pior momento do seu mandato. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui, de segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, o meu convidado é, mais uma vez, o jornalista Rogério Tomás Júnior, que é mestrando em estudos latino-americanos na Universidade Nacional de Cuyo. Rogério, um prazer te receber. Bem-vindo. Prazer é meu, Gabriela. À disposição para conversar com vocês e sobre esse assunto que cada vez mais quente, que é a situação política, econômica e social da Argentina, né? Mais quente mesmo, porque da última vez que a gente se falou, a gente tinha um escândalo de corrupção estourando, e a gente teve agora, nesse final de semana, a renúncia à candidatura do deputado José Luiz Esper à reeleição pela província de Buenos Aires, isso 20 dias antes das eleições legislativas. Isso é muito importante porque ele era o candidato do Milei, do presidente da Argentina. Eu brinquei esses dias que o inferno astral do Milei tá grande, ele faz aniversário desse mês e tem muita coisa, conjuntura política, tem muita história vazando também para a imprensa, já já a gente volta um pouco no tempo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse vínculo do Esper com o empresário acusado de envolvimento com o narcotráfico. Como é que essa história estourou agora na Argentina? Sim, Gabriela, vale chamar a atenção para quem é do Brasil, que está acompanhando aqui, que o sistema eleitoral da Argentina é diferente do nosso, que o nosso voto é o voto nominal, enquanto na Argentina eles utilizam o voto em lista. Então não são todos os candidatos a deputado que fazem campanha mostrando a sua cara, divulgando o seu nome e o seu número. Na Argentina eles divulgam as listas. E a lista do Milei na província de Buenos Aires, que tem mais ou menos 40% da população, 40% do eleitorado, tinha como cabeça de lista exatamente o José Luiz Esper, que está em exercício no mandato, foi eleito em 2021, aliás, eleito junto com o Milei, deputado, né? O Esper pela província de Buenos Aires e o Milei em 2021, deputado pela cidade de Buenos Aires, só para diferenciar. Então, quer dizer, a campanha nesse momento na província de Buenos Aires é a cara do Esper. Ele literalmente ele é a cara da campanha do partido do Milei, do governo, na província de Buenos Aires. E esse cara, quer dizer, é o líder, é o condutor, é o cabeça de chapa, como se fosse uma eleição majoritária para não ter no Brasil. Ele simplesmente teve que renunciar porque teve revelado há poucos dias, foi no domingo retrasado, 2 domingos atrás, que ele recebeu uma transferência de $200 mil de um narcotraficante argentino que está preso
em regime domiciliar lá na Patagônia, na sua cidade, Viedma, mas cujo processo, e essa revelação da transferência na conta do Luiz Esper, foi feito por uma investigação nos Estados Unidos, né? A Justiça dos Estados Unidos já meteu presa a sócia do Fred Machado, o narcotraficante, e já pediu, já há muito tempo, há mais de ano, pediu para a Justiça Argentina a extradição do Machado para ele ser julgado e cumprir pena lá no Texas, lá nos Estados Unidos. E apareceu essa revelação, porque o vínculo do Esper com o Machado já era conhecido no meio político há algum tempo. A divulgação das fotos, as famosas fotos do Esper com o Machado na frente do avião, do jatinho do Frederico Machado, desde 2021 que isso apareceu. Enfim, já era conhecido o vínculo político dele, ele ter viajado várias vezes no avião. A novidade e o que causou, de fato, a renúncia do Esper foi a revelação de que ele recebeu $200 mil diretamente na sua conta de um narcotraficante preso. Então, isso se tornou insustentável a situação, a candidatura do Esper. Por isso ele se barrou, como diz em espanhol, né? Rogério, em resumo, ele não conseguiu explicar o motivo, né, do recebimento desse dinheiro e o uso também dos aviões desse empresário que está preso, como você muito bem disse. E como é que tudo isso impacta nas eleições legislativas também de outubro? A gente vai ter agora, no final de outubro, as eleições nacionais legislativas, como eu já disse. Se o termômetro aponta, na sua opinião, e já tem um outro histórico que a gente vai voltar a falar também, mas como é que tudo isso aponta ou para a derrota do Milei, ou se ele vai conseguir, em alguma medida, aumentar um pouco, pela sua experiência, pelo que você está acompanhando, a base no Congresso. Isso seria fundamental para ele conseguir aprovar pautas de interesse do governo dele, inclusive para usar o trunfo da economia. Ele tem chamado de milagre econômico, lançou até livro já sobre isso. Já já a gente também entra nessa pauta. Você falou uma coisa importante que vale detalhar um pouquinho, que foram as desculpas muito pouco convincentes do Esper. Em 3 dias ele teve 3 respostas, 3 explicações diferentes. A primeira, que ele deu ao vivo no canal de maior no canal de maior audiência da Argentina, para um jornalista super famoso do mundo político, o Esper simplesmente negou. 24 horas depois, ele disse que sim, que tinha recebido um dinheiro do Frederico Machado, mas que era para pagar uma consultoria e que esse dinheiro não era exatamente do Frederico Machado, era de uma empresa dele, enfim, ele usou essa desculpa. E no final ele acabou dizendo que recebeu dinheiro, que o serviço, na verdade, estava ainda por ser feito. Ele mudou a explicação, em 3 dias apresentou 3 justificativas. Isso desmoralizou completamente ele enquanto candidato do Milei na província de Buenos Aires, e foi acumulando desgaste. A população começou a protestar, juntando os vários casos de corrupção, né, o da Karina Milei, que a gente tratou aqui na edição passada, que a gente esteve aqui conversando, enfim, o Milei indo fazer campanha no interior e a população protestando e apontando o governo de narcos, governo de propineiros, né, que lá eles têm um termo que é coimeiro, que é quem recebe propina, né, quem recebe dinheiro indevido de corrupção. E aí isso foi se avolumando até que chegou o ponto de o Esper ter que renunciar à sua candidatura, menos de 24 horas depois dele ele ter pelas redes sociais negado. Um jornalista argentino disse: tudo indica a renúncia do Esper. E ele respondeu esse jornalista dizendo: não renuncio a nada, e amanhã, inclusive, vou estar no teu programa, fulano, Eduardo Feynman, no caso, para a gente falar sobre isso. E aí ele acabou renunciando. E a situação é a seguinte: faltam poucos dias, eleição no dia 26 de outubro, o Milei vem de uma surra eleitoral que ele tomou no dia 7 de setembro, no domingo, foi a eleição
digamos, estadual na província de Buenos Aires, para eleger os chamados deputados provinciais, equivalente a deputado provincial, ele já levou uma surra, perdeu por 14 pontos de diferença numa eleição que ele dizia que eles iriam arrasar. E acabou não acontecendo isso, sofreu a maior derrota nesse tipo de eleição que um governo nacional, um governo federal, já sofreu nesse tipo de eleição na história pós-democratização, 1985, 83, perdão. Tudo indica que ele vai ser derrotado também. As questões que estão no ar é qual vai ser a diferença e em algumas províncias ele concorre junto com Maurício Macri e em outras não, concorre separado. A gente vai ter que ver os resultados e fazer uma análise mais fina, mas o fato é que o governo dizia, poucos meses atrás, o próprio Milei dizia, quando ele não dizia que merecia um prêmio Nobel, né, para defender o seu milagre econômico, como você mencionou aí, ele dizia que nós vamos arrasar nas eleições e vamos ter maioria no Congresso para seguir fazendo as reformas e transformando a Argentina. Hoje ele já não diz mais isso. Então está claro, está muito claro que ele vai sofrer uma derrota. O que não se sabe ainda, não dá para prever qual vai ser o tamanho dessa derrota. E essa eleição, né, todas as províncias vão às urnas no dia 26 de outubro para renovar parte do Congresso, né? Acho que 1/3 do Senado e metade da Câmara. Essas eleições serão uma espécie de plebiscito sobre o governo Milei. E aí, sim, tudo indica que a situação econômica, somada à crise moral, ética, né, de credibilidade do governo que está indo ladeira abaixo, somada à crise social, a população na rua protestando porque não está conseguindo comer, negócios fechando, o desemprego na Argentina hoje está maior do que na pandemia, a capacidade instalada da indústria está menor do que na pandemia. Então, tudo isso eu acho que vai levar a uma derrota grande do Milei, mas não dá para apontar ainda em números qual seria o tamanho dessa derrota. E a gente teve recentemente também mais derrota para o governo Milei, do ponto de vista do Congresso, que foram os parlamentares, os senadores argentinos ali da oposição derrubando vetos do Javier Milei em 2 projetos de lei. E isso também foi mais uma sinalização, mais um termômetro para as eleições do final agora de outubro. E, Rogério, a partir dessa possível derrota no Congresso, se a gente tiver um cenário como esse, isso vai enfraquecer o Javier Milei ainda mais e ele vai ter dificuldade para aprovar. Tem medidas que ele tem sinalizado que são importantes, que são reformas tributárias e trabalhistas também, e a maneira como o mercado vai reagir diante disso. Aliás, já tem reagido nos últimos tempos também diante dos escândalos de corrupção, né? Sem dúvida, a reforma trabalhista é a menina dos olhos do Milei para o próximo período. Acho que dificilmente ele vai conseguir avançar nisso se for fortemente derrotado nas eleições de 26 de outubro. E você falou uma coisa interessante, que são os vetos que o Congresso derrubou, né? Até para explicar, para ficar bem claro, quem não acompanha, é um sistema parecido com o que ocorre aqui no Brasil. O Milei mandou um projeto para o Congresso. Aliás, não, nesse caso especificamente nem foi o envio do Executivo, foi um projeto de iniciativa do Congresso mesmo, que para aumentar o orçamento do ensino superior e aumentar também o orçamento da área pediátrica, que isso, da saúde, né? O país entendeu, exato, na saúde, entendeu que está numa situação emergencial na área especificamente de pediatria, né? E aí tem o maior hospital pediátrico de Buenos Aires, o Garrahan, que é o grande símbolo dessa luta. O valor que ia aumentar, no caso da emergência pediátrica, é equivalente a mais ou menos 90 milhões de dólares por ano. E aí o Milei vetou. O Congresso aprovou, Câmara e Senado, aprovou isso. O Milei, inclusive antes da votação no Congresso, o Milei já anunciou que ia vetar tanto o aumento do orçamento para a pediatria, orçamento
para pessoas com deficiência. O orçamento também dá um reajuste mínimo nas pensões dos aposentados. Ele anunciou que ia vetar tudo e que caso perdesse, caso derrubasse o veto dele, ele ia judicializar. Só que o que vale de interessante destacar aqui é que não acontecia do Congresso derrubar o veto de um presidente na Argentina desde 2003. Eram 22 anos em que o Congresso nunca precisou tomar uma medida drástica como essa de derrubar o veto presidencial. Pois, enfim, o Congresso aprovou esses projetos que eu listei aqui, especialmente do orçamento para a educação superior e da emergência pediátrica na saúde infantil, e o Milei vetou como ele disse que ia vetar. O Congresso veio e derrubou esses vetos, portanto, fazendo prevalecer o que o Congresso aprovou. O Milei vai entrar na disputa judicial, mas é isso que eu queria chamar a atenção. Fazia 22 anos que não acontecia esse tipo de conflito grave entre o Congresso e o Executivo, né, o governo federal. E isso se dá num contexto em que o Congresso vinha aprovando tudo do Milei, mesmo com ele tendo minoria. Ele não elegeu uma quantidade grande de deputados, e mesmo as alianças que ele fez com Maurício Macri e outros blocos, parte do peronismo mais de direita, enfim, União Cívica Radical, não era suficiente para aprovar tudo. E mesmo assim ele vinha conseguindo o jeitinho ali, mas agora não, agora de abril para cá é só derrota uma atrás da outra, e a situação dele acho que vai ficar muito difícil para a segunda metade do mandato, especialmente se ele for, como tudo indica, que será derrotado nas eleições do dia 26 de outubro. Tem uma cena que acabou de acontecer do Javier Milei nesse show de rock, e eu não vou chamar atenção para ela pelo senso do ridículo, que foi o lançamento do livro dele também, mas para o discurso, para como o Milei continua se agarrando num discurso de antipolítica, fazendo acenos para a extrema-direita ao redor do mundo também. Eu quero a sua avaliação diante disso, porque eu percebi que ele até embarcou num discurso muito parecido com os de alguns parlamentares da extrema-direita aqui no Brasil, como Nicolas Ferreira, por exemplo, porque ele citou o Bolsonaro, citou o Donald Trump, dizendo que eles quase foram vítimas de assassinato, de violência, e o Charlie Kirk, que foi morto num discurso pró-extrema-direita, pró-armas mais especificamente. E ele estava fazendo acenos para a extrema-direita, mas parece que está diminuindo um pouco o pé, né? Desacelerando no sentido de falar sobre corrupção, que era uma bandeira muito forte do Javier Milei. Mas agora, com esses escândalos estourando, a postura pode ter mudado um pouco. Você observa alguma mudança no discurso do Javier Milei, Rogério? Sim. Então, Gabriela, o Milei ele foi eleito com um discurso disruptivo no campo da economia. Tinha outros elementos também do discurso dele lá na campanha. Ele já trazia um pouco a história de que ele era um escolhido de Deus, que ele tinha sonhado, que ele tinha falado com o Conan, né, o cachorro morto dele. Enfim, tinha esses elementos messiânicos presentes, mas o que de fato diferenciou ele era um discurso disruptivo no campo econômico, né? Ele enfatizava muito que a gente não pode sair do lugar se a gente usar as mesmas fórmulas, etc. Assim, a sua militância repetia bastante essa fórmula, né, esse discurso pronto dele para o campo econômico. Quando ele assumiu o governo, uma das primeiras coisas que ele fez foi formar uma militância que atua sobretudo nas redes sociais, mas também um pouco nas ruas, sobretudo na cidade de Buenos Aires, enfim, uma outra cidade maior da Argentina também. Ele chamou essa militância, que a gente pode tranquilamente, dentro do campo da ciência política, apontar como uma milícia. Ele chamou essa militância, essa milícia de forças do céu, forças del cielo. E, inclusive, esse é o título de um livro de um cara que fez a biografia do Milei em 2023, antes da eleição dele, o Juan González, um livro muito bom. Ele publicou esse livro antes da eleição de 2023, uma biografia muito detalhada sobre a vida do Milei, que já trazia questões assim relacionadas à saúde mental dele, a um pouco do misticismo que ele trazia
na vida pessoal dele, mas que até então, até a eleição, não aparecia com tanta força. Desde que ele assumiu o governo, isso mudou. Ele realmente tem usado, acho que porque os resultados econômicos, ele conseguiu, sim, cortar a inflação, sufocando a demanda, mas não vai dar para a gente detalhar isso aqui, mas é fato que ele conseguiu isso, e ele conseguiu superávites fiscais no primeiro ano de mandato. Isso é fato incontestável. O que ele não mostra foi como ele conseguiu esses números macroeconômicos positivos. Mas tirando esses dois indicadores econômicos, o resto é fracasso. A incompetência dele na economia da Argentina é gigantesca se você olhar os dados finos, né? Tirando esses macroeconômicos, inflação e superávit fiscal. E o próprio superávit fiscal não se sustenta quando você considera que de abril de 2025 para cá, quer dizer, em 6 meses, ele pegou 62 bilhões de dólares emprestados com o FMI, com o Banco Mundial, com outras instituições, acabou de anunciar um acordo com o Tesouro dos Estados Unidos para fazer um swap de 20 bilhões de dólares. Quer dizer, que sucesso é esse se você precisa pegar dinheiro emprestado praticamente na média de 10 bilhões de dólares por mês nos últimos 6 meses? Que sucesso é esse? E ele está fazendo isso para poder segurar o dólar frente ao peso, ele não quer que a cotação do dólar dispare, o que evidenciaria o seu fracasso econômico sob qualquer aspecto. E aí, por conta desse fracasso econômico, que ainda não está totalmente evidente, porque, repetindo, ele conseguiu acabar com a inflação e tem conseguido superávites econômicos, ele passou a utilizar o discurso messiânico. Então, o outro livro do Juan González, eu falei da biografia no início, mas ele publicou um livro agora ano passado, final de 2024, que é exatamente Las Fuerzas del Cielo, As Forças do Céu. E nesse livro ele trata de todo esse aspecto da vida pessoal do Milei e da construção do discurso dele sob essa ótica, sob essa perspectiva do messianismo, né? que é algo que está muito ligado à extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa um pouco menos, mas essa ideia de que ele é o escolhido, de que o grupo político dele é um grupo protegido pelas forças do céu, enfim, e ele faz um discurso duplo também, ele se diz católico, mas estava se convertendo para o judaísmo. Ele, no show que ele fez, no show musical que você mencionou aí, tem vários momentos assim de extrema ridiculez, assim, para a gente falar assim, extrema bizarrice, assim, estética, inclusive. Ele fez digamos, um afago à cultura israelense, cantando uma música tradicional da cultura judaica. Enfim, sem dúvida nenhuma, é um cara que está se apoiando muito nesse aspecto subjetivo, que é a religião, enfim, a fé, para poder esconder, né, ou deixar um pouco de lado a questão objetiva material, que é a economia, que ele não está conseguindo salvar. E aí a gente tem essa desconfiança da população também em meio a tudo isso, porque o que eu tenho visto de reportagens, agora à tarde estava lendo um pouco de como a população argentina está reagindo a isso. Então tem uma desconfiança muito grande da população depois que os preços voltaram a subir. E também tem o setor financeiro, né, sobre essa política econômica do Milei. Acho que é um pouco por aí que vai esse caminho e que pode afetar diretamente esse caminho das eleições. Sim, saiu uma pesquisa agora, há poucos dias, sexta-feira da semana passada, depois eu posso passar para vocês aqui. 64,7% da população argentina desaprova o governo Milei, enquanto apenas 35,3% aprovam. E tem nessa pesquisa da uma consultora importante na Argentina, se chama Zuban Córdoba, eles avaliam mês a mês a situação do governo, mas também questões do momento. Eles perguntaram, por exemplo, para a população se eles acreditam que o Milei tirou 12 milhões de pessoas da pobreza, como o instituto lá, o INDEC, né, com a espécie do IBGE de lá,
aponta no último informe. As pessoas não acreditam. Essa informação, para eles, de que a pobreza diminuiu na Argentina, eu vou pegar o dado exatamente aqui, o anúncio do INDEC da redução da pobreza na Argentina, o que essa informação gera para você? Para 64,2% da população, esse anúncio gera desconfiança. As pessoas não acreditam firmemente nisso, enquanto apenas 34,9% acreditam. Então, realmente, a população não está acreditando, vendo a sua situação real nos dados que têm sido apresentados pelo governo. Muito obrigada por trazer essas informações, Rogério. É sempre um prazer te ouvir e acho que isso dobra, quando a gente está falando desse caso, a preocupação com o Milei e desses envolvimentos. A gente tem que ficar muito de olho com o que vem a partir daí. Estamos estourando vários casos, a gente está acompanhando. Obrigada. À disposição e estamos aguardando. Vamos ver o documentário do ICL sobre a Argentina, né? É isso aí, você me deu um ótimo gancho, Rogério. Obrigada, até mais. E eu aproveito a todos que estão nos acompanhando aqui para falar justamente da estreia do nosso documentário nessa semana. Tá chegando aí na quinta-feira, a gente vai acompanhar a estreia do documentário original do ICL, Vai pra Argentina, Carajo. Você pode ir até o nosso site emdetalhesicl.com.br para fazer a sua inscrição. Você só vai deixar o seu e-mail e você vai ser avisado que o nosso filme está começando. Vai ser online, é gratuito, é só realmente deixar o e-mail lá para a gente poder te deixar a par de tudo. Então, você vai acompanhar nessa quinta, que é dia 9 de outubro, reforçando, 8 horas da noite, garante seu ingresso grátis junto com a gente. Eu estava aqui falando de Argentina justamente porque a gente tem esse mote onde tudo está acontecendo e o foco, claro, é explicar se realmente existe um milagre econômico na Argentina. É claro que não. O Eduardo Moreira já falou sobre o que talvez seja uma das maiores fake news da América Latina dos últimos tempos. Enquanto ele está falando em milagre econômico, a gente tem pessoas passando fome nas ruas, tem também argentinos assistindo a perda de direitos fundamentais, fazendo manifestações toda semana, sem contar a ascensão do autoritarismo e da extrema-direita por lá. Então, vem com a gente acompanhar a nossa estreia. Você pode acompanhar o Em Detalhes também nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia. E aqui no YouTube a gente fica com o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL. Até amanhã. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.